histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. O homem é uma alma encarnada. Antes de ser alma, ele era espírito livre, ou podemos dizer, espírito errante. O espírito não é errante porque comete erros, mas por não podermos precisar a sua localização. Empregamos a palavra alma quando o espírito está encarnado. Assim, a alma e o espírito são a mesma coisa. Antes de nascer, o espírito vagueia livremente de acordo com sua vontade. Se for um bom espírito, ele gozará de completa liberdade de ir e vir, para onde quiser. Se for um espírito desequilibrado, as próprias preocupações o arrastarão para a fonte do desequilíbrio que escolheu. Assim, alguns espíritos estão presos a cidades espirituais, às quais eles guardam sintonia, enquanto os bons espíritos frequentam outros lugares, podendo inclusive visitar os espíritos desequilibrados para prestar algum socorro ou fornecer alguma orientação. Mesmo desencarnado, os espíritos possuem um corpo espiritual, a qual podemos chamar de perispírito. Para fazer uma comparação, esse envoltório semimaterial pode ser tão fluídico como tênue vapor, ou pesado como chumbo. O corpo material dos bons espíritos é quase fluídico, por isso eles se movem com facilidade a grande distância, podendo inclusive visitar outros planetas. Já o corpo fluídico dos espíritos desequilibrados é tão denso que os obriga a se arrastar com grande dificuldade nas regiões espirituais que eles estão ligados por sintonia. Os espíritos desequilibrados não estão presos nas regiões umbralinas. Por uma lei de afinidade, eles podem viver ao lado de pessoas encarnadas, que possuem os mesmos vícios e manias que eles possuem. As ligações de ódio também são conhecidas. Por isso encontramos obsessores que convivem com os encarnados. Estudar a doutrina espírita é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Deus, nosso Pai, que compreendamos que o estudo e o trabalho são as duas alavancas que nos movem para o progresso. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o mundo em que estamos inseridos para que não cometamos os erros costumeiros de nosso próprio passado. Senhor, cansamos de errar, por isso queremos mudar, mas para isso precisamos da Tua ajuda. Protege-nos da influência do mal. Coloque em nossas vidas pessoas amigas que nos eduquem e que nos tragam o equilíbrio. Por nossa vez, nos comprometemos a sermos pessoas melhores, buscando trabalhar no bem, para a divulgação dos ensinamentos ensinados pelo Mestre Jesus. Que a sua luz e bênção esteja com todos nós. Que assim seja. Ouviremos agora a história O Médico, de Paulo H.C. Gonçalves. Não devemos ignorar o que nos diz a natureza. Se a dor está presente é porque existe algo errado. Homem de 50 anos, comerciante, sentia dores no peito. Por vários dias teimou em não procurar tratamento, mas percebendo que colocava em risco a própria vida, se viu forçado a procurar um médico. Doutor, sei que mudanças de hábitos são importantes e que devemos buscar simplificar a vida, com o que há de bom e de belo. Por isso, cortei o sal de minha alimentação. Estou correndo todos os dias e passei a ouvir música clássica, ao invés daquela que me perturbava o equilíbrio. Não sei o que está acontecendo. Minha saúde, em vez de melhorar, piorou. Não pense enganar a ação do tempo com a mudança tardia de comportamento. O corpo tem data de validade, que pode ser dilatada por muitos anos caso assumamos o controle de sua manutenção. O senhor fez bem em mudar os hábitos.
mas não espere uma resposta rápida do organismo. Uma pessoa que passou 30 anos fumando pode gastar outros 30 só para se desintoxicar. A barriga que cresceu graças ao excesso de alimentação pode não desaparecer, mesmo com muita dieta. Há males irreparáveis que podemos amenizar com a mudança de hábito. Outros nem com cirurgia conseguimos resolver. Compreendo. E o meu coração, o que o senhor me recomenda? Um médico consciente ouve o paciente antes de prescrever. Nós somos seres integrais, fazemos parte da sociedade e estamos sujeitos a diversos fatores que afetam a nossa saúde. Responda-me, como anda o teu campo emocional? Ora, eu tenho uma vida comum, sem graça, sem emoções. Ótimo! Muitos antecipam a morte conservando mágoas ou se entregando à ira. Outros entram em um estado de euforia pelo simples fato de assistir um programa de televisão. Temos que vigiar o nosso pensamento. Remoer problemas não ajuda. Aliás, existem problemas que nem são nossos, mas que, por falta de vigilância, deixamos que nos afetem. Muito bem, doutor. E o que o senhor me recomenda? Eu recomendo que o senhor saia mais com sua esposa, fique mais perto de tua família. Esqueça a excessiva preocupação em ganhar dinheiro e agradeça a Deus pela oportunidade de viver mais um dia. O que é isso, doutor? O meu problema é tão grave assim? Eu vou morrer? Quantos dias eu tenho? Não sei quantos dias o senhor tem, mas sei que você vai morrer. Aliás, todos nós vamos. A duração de nossa vida está nas mãos de Deus. Ora, se é assim, por que o senhor me assustou? É alguma pegadinha ou coisa parecida? Meu amigo, não espere até que seja tarde demais para querer viver. O dinheiro é importante, mas não é o essencial. Aprenda a moderar os teus gastos para que você não viva para pagar contas. Nem tudo que compramos nós precisamos. Aprenda a fazer o que você gosta, com as pessoas que você ama. No mais é isso. Vou prescrever um medicamento que lhe ajudará a controlar o batimento cardíaco. Recomendar uma nutricionista para rever a tua dieta. E o senhor pode ir sossegado, vivendo a vida como queira. Mas lembre-se, quem não tira um tempo para si mesmo, um dia não terá tempo para viver. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Professor, os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? Sim, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Professor, temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma um mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. Professor, os homens de inteligência
inteligência e de gênio aure sempre suas ideias de sua própria natureza íntima? Algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito, mas frequentemente elas lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não os encontram em si, apelam à inspiração, é uma evocação que fazem sem suspeitar. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio como Ele nos deu, o de distinguir o dia da noite. Como uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o bem. Dize algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Ele pode ser bom ou mau, segundo a natureza do espírito encarnado, e sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Professor, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Professor, com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Isso diminui seus sofrimentos? Não, mas o fazem por inveja de veres seres mais felizes. Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? Os que resultam do ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passa pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal quando tendes vontades de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esses pensamentos em ti. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder uma ou outra das influências contrárias que se exerce sobre nós. Professor, pode-se se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam o mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que se solicitam por seus objetivos ou os atraem por seus pensamentos. Professor, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às más tentativas? Que queres que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar, entretanto aguardam um momento favorável como o gato espreita o rato. Este texto é uma adaptação de O Livro dos Espíritos, do capítulo 9, Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações. Questão 459 a 468, nas vozes de José Silva e Maria Jocilene Santos de Santana. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Ouviremos agora a história A Boneca, de Paulo HC Gonçalves. Neste glorioso universo, tudo é perecível, tudo se transforma e muda, apesar do nosso desejo infantil de ver tudo igual ao que era antes. Duas crianças brincavam na sala de jantar.
Há muito que foram admoestadas para evitar aquele local, pois era ali que estavam guardados os copos de cristal, os pratos de porcelana e outros objetos raros que pertenciam à família. Mas, como é sabido, o que é proibido chama nossa atenção. Não sei se foi por curiosidade ou pela aventura de fazer algo proibido, mas o certo é que um casal de irmãos aproveitou o momento de folga da empregada e entraram na sala de jantar com alguns brinquedos. Quem tira vantagem da distração alheia não sabe que sempre prestaremos contas de todo o mal que praticamos. No primeiro momento, tudo ia muito bem, até que a menorzinha inventou de mexer com a boneca de porcelana. Aquilo era só um enfeite, mas estava com a família há várias dezenas de anos. Infelizmente, não aprendemos a cuidar de nossa própria vida e somos programados para encontrar o erro das outras pessoas. O garoto mais velho reclamou e, em um movimento brusco, tentou arrancar a boneca dos braços da irmã. É sempre assim, usamos o erro dos outros para justificar os nossos próprios erros. O resultado já era esperado. A boneca caiu e ficou em 1000 pedaços. Como é natural, em nosso atual estado de evolução, queremos fugir da culpa e caímos em um novo erro. Quem não admite que errou, falta com a verdade e amarga os tormentos da consciência. Assustados, as duas crianças tentaram esconder os pedaços e sair da sala antes de serem vistos. Mas justamente nessa hora, a mãe apareceu e os encontrou em atitude suspeita. Meus filhos, aprendam, um erro chama outro, e tentar fugir do castigo só agrava a situação. Quem rouba, mente. Quem mente, mata. O que vocês têm aí escondido? O que aconteceu? As duas crianças começaram a falar ao mesmo tempo. A mãe pôs ordem na confusão e ordenou que o filho mais velho se explicasse. Como acontece com espíritos infantis, cada irmão tentou jogar a culpa no outro. Eu sei que é proibido, mas viemos para a sala brincar. Eu falei para minha irmã não mexer em nada, mas ela é desobediente e quebrou a boneca. Nada disso. Eu nem queria vir para a sala. Foi você quem insistiu. Mamãe, eu estava olhando a boneca e meu irmão tentou arrancar de minha mão e derrubou ela no chão. Eu não tive culpa. Foi ele que mexeu no que não devia. A boneca estava segura em minha mão e eu não ia derrubar. A mãe respirou fundo por um momento, pois sabia que nada que ela dissesse ou fizesse iria trazer de volta a boneca. Por isso ela pensou no que era melhor para os filhos e falou: Eu já lhes falei que não devemos mexer nas coisas de outras pessoas, pois cada objeto tem uma importância diferente para cada um. Nós podemos pensar que é um objeto sem valor, mas pode ser significativo na vida de alguém. Essa boneca, por exemplo, foi dada por meu avô no dia que minha mãe nasceu. Fazia um ano que eles haviam se mudado do velho continente para as terras da América. Sofreram muito e era muito difícil conseguir qualquer dinheiro. Mesmo assim, meu avô comprou esta boneca para que minha avó se recordasse das terras que deixou para trás. Por coincidência, foi nesse exato dia que minha mãe nasceu. A boneca em si não tem valor, mas carrega a história de nossa família. Se minha avó estivesse viva, ela gostaria de segurar a boneca e relembrar os dias esquecidos do velho continente. Um dia eu fui uma menina como você. Eu me lembro que minha mãe costumava pegar essa boneca e me contar histórias de família, naqueles tempos antigos que não existia luz elétrica na região. Eu mesmo já recebi inúmeros convidados, e quando eles elogiavam a beleza da boneca, eu contava um ou outro caso dos tempos antigos. Agora a boneca está quebrada. Um elo se rompeu com o passado. Não sei se isso é bom ou ruim. Só sei que parte da história ficará perdida para sempre, pois a recordação materializada na forma da boneca não existe mais.
A mãe se levantou e deixou os filhos com os cacos nas mãos. Desse dia em diante, eles nunca mais pegaram nenhum objeto sem a permissão dos respectivos donos. A mãe consciente não grita, não bate, não põe de castigo, mas educa os filhos na hora certa. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohc.goncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Piedade, Senhor Jesus, pelos nossos filhos que se perdem no mundo, pelos drogados, alcoolizados, viciados de toda sorte. Todos eles são de nossa família e são dignos do nosso amor. Ajude o Senhor a vencer o vício e que eles compreendam a necessidade de dominar a si mesmo. Igualmente lhe pedimos que amplie a nossa paciência para que consigamos lidar com os viciados e ajudá-los no caminho da recuperação. Reconhecemos que igualmente possuímos os nossos vícios e que também temos que nos recuperar. Por isso lhe pedimos, ajuda-nos, Senhor, a vencer as tentações do álcool, das drogas, da maledicência e os desequilíbrios do campo sexual. Não somos perfeitos, Senhor, mas não queremos permanecer no erro. Dai-nos a tua proteção e força para que possamos resistir de todo o mal. Que assim seja. Eu creio que para se atingir o conhecimento é necessário partir do conhecido, aprofundar observações, criar hipótese e verificar se as conclusões estão corretas. Toda hipótese que seja viável é uma teoria, que se tiver regularidade se torna uma lei. Assim entende a ciência. Assim é que deve funcionar a nossa mente. Na atualidade, a ciência é o caminho mais seguro ao progresso. O problema é que existem assuntos que podem ser analisados, mas não podem ser verificados em laboratório. São lógicos, mas estão sujeitos à interpretação pessoal. Nesse caso, entramos no campo da filosofia. Filosofar é buscar explicações para tudo que existe no universo, é viajar em pensamento pelos caminhos da lógica, até atingir um conhecimento que não pode ser facilmente mesurado. Graças à filosofia, temos hoje a psicologia, o direito à sociologia, a teosofia e, por que não dizer, todas as artes e ciências, pois tudo nasce na mente humana e pode ser aprofundada com a nossa dedicação. Existe, porém, um campo que nem a ciência pode verificar, nem a filosofia é capaz de explicar. O homem sabe que existe uma força que está além de sua compreensão, que o faz agir mesmo contrário à lógica. A morte é inevitável. Na vida estamos sujeitos à influência espiritual. E quem pode explicar o que acontece neste mundo invisível? A religião. Não posso negar que a religião é uma alavanca para o progresso, é uma grande motivadora da sociedade, capaz de controlar toda uma população e transformar um homem desequilibrado em um cidadão honesto. A religião é um conjunto de normas e explicações morais que nos faz compreender a necessidade do progresso. Ela diz como será a nossa vida futura, nossa futura morada, após despertarmos no mundo espiritual. Para completar essa divagação, gostaria de acrescentar uma quarta força, que não se prende ao campo do conhecimento, não faz parte da filosofia e nem da religião. Esta força é a arte. Ela não possui uma linguagem racional, embora possa se expressar
racionalmente. Às vezes copia a natureza, às vezes a sua expressão difere de tudo que é natural. A arte utilizada com consciência é uma alavanca para o progresso, é um instrumento capaz de influenciar os mais sábios indivíduos, materializar sentimentos e despertar emoções. Certa vez eu escrevi: há quem procure em toda parte a resposta encontrar, há quem procure na vida a tudo mudar, eu só procuro uma flor, quem poderá me dar? Graças a Deus, graças aos bons espíritos, podemos estar aqui reunidos em comunhão de pensamento, pedindo a bênção para as nossas famílias, proteção para os nossos filhos, que no dia de hoje possamos aprender as lições benditas do Evangelho, através de nossas conversas, através do que vemos ao nosso redor. O universo é vida. O universo é harmonia, graças às belezas trazidas pelo nosso Pai. Que Deus nos abençoe e nos guie, para que possamos vencer as nossas limitações e encontrar o que precisamos para o nosso progresso. Que assim seja. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohc.goncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. A vida nos ensina lições no momento que menos esperamos. O que pensamos tratar-se de uma derrota pode ser simplesmente um novo começo. Eu nasci como uma menina normal, criada pelos padrões de uma família de classe média alta. Desde pequena foi-me ensinado que eu deveria estudar e trabalhar para o bem da sociedade. Para a sociedade, uma pessoa boa é aquela que tem crédito no mercado, é aquela que é capaz de comprar tudo o que quiser. Eu sei que o dinheiro não é ruim, pois que com dinheiro é possível construir escolas e hospitais. Mas temos que nos lembrar do que disse o Cristo. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Pelo sonho de minha mãe, eu me tornaria uma menina independente. Teria meu próprio carro, a minha própria casa e cuidaria do meu próprio dinheiro. No momento certo, eu me casaria, teria filhos e tudo mais que uma mulher realizada era capaz de ter. Eu cresci sabendo que deveria honrar o nosso pai e nossa mãe. O que eu não sabia é que os filhos têm direito à própria opinião. Hoje compreendo que ser uma boa mulher é dar o respeito e ser respeitada, é amar até mesmo as pessoas que não nos amam. Assim nos ensinou Jesus. De qualquer forma, minha mãe desejou e eu realizei. Passei a vida estudando, enquanto minhas colegas de classe se preocupavam com moda e com aventuras inatingíveis. Creio que minha mãe estava correta. É dever dos pais educar da melhor forma possível. Só alerto que não devemos roubar a infância dos nossos filhos, passando para eles excesso de compromisso. Aos 17 anos entrei para a faculdade e aos 19 eu trabalhava em um dos principais bancos do Brasil. Pelo critério de minha família, eu já era uma mulher realizada e só me faltava contrair casamento. São poucos os espíritos que estão bem sozinhos. A grande maioria aceita qualquer forma de compromisso. Queremos amar e ser amados. Queremos compartilhar aventuras e sermos aplaudidos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Somos carentes de atenção, aspiramos por aprovação. Em função disso, nos tornamos presas fáceis da obsessão. Espíritos desequilibrados compreendem essa problemática e sugere a maioria de nossas inseguranças. Daí a orientação de Jesus: orai e vigiai.
A oração é o pensamento equilibrado, consciente, e a vigilância para que nenhuma influência, de encarnado ou desencarnado, nos leve para o mau caminho. As pessoas nos influenciam, mas não precisamos fazer nada que seja contrário à nossa consciência. Como é natural na vida de qualquer mulher, conheci alguns rapazes e no momento certo escolhi aquele que seria meu marido. Posso dizer que fantasiei meu príncipe encantado como aquele que viria resolver todos os meus problemas. O grande problema é que ele também estava casando, alimentando fantasias que nunca realizaria. Não é possível manter uma vida de solteiro estando casado. O casamento é um compromisso muito sério que não deveria ser combinado de improviso. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. Enfim, aos 20 anos eu estava casada e sonhava com uma vida melhor. Por isso abandonei o emprego e aos 22 anos abri com minha melhor amiga, um curso voltado à excelência da qualidade. Eu ministrava cursos e proferia palestras. E minha amiga cuidava do serviço burocrático. Não podemos fazer tudo, por isso temos que reconhecer a nossa limitação. Separados somos superáveis, caímos ao sofrer a menor turbulência. Unidos somos mais fortes, e não é qualquer vendaval que é capaz de nos derrubar. Nesta época eu ganhava mais do que meu marido, por isso comprei uma casa para receber a minha terceira filha. Renascer é a maior oportunidade que um espírito pode receber. Encarnado, ele aprende o que não sabe, corrige velhos defeitos e ainda tem a oportunidade de direcionar a vida para o bom caminho. Ser mãe é ser emissária do bem, mensageira da boa nova e sustentáculo da humanidade. Aos 30 anos eu viajava o país, proferindo palestras e participando de treinamentos. Posso dizer que eu era uma mulher realizada, possuía inúmeras propriedades, carros do ano, joias e outros bens. Eu acreditava que minha frustração se resolveria com a compra de uma nova bolsa ou com uma viagem para alguma praia distante. Podemos fugir do mundo, mas não podemos fugir de nós mesmos. Não há bem material que substitua a paz de consciência. Nem sei por que me bateu a depressão. Passei semanas sorrindo para o mundo e chorando por dentro. Aquela vida estava me exaurindo. Eu não tinha tempo para a família e muito menos para mim. Jesus nos alerta que não podemos servir a dois senhores, porque ou aborreceremos um e amaremos o outro, ou nos devotaremos a um e desprezaremos o outro. Não devemos cuidar das coisas do mundo e esquecer a família. Um dia eu teria que embarcar para a capital, mas a angústia me dominou. Eu mal via minhas filhas, não por não ter tempo para elas, mas porque sempre que eu estava em casa, eu estava trabalhando ou muito cansada para qualquer interação. Percebi que minhas filhas estavam crescendo sem mãe. A angústia que às vezes sentimos é o alerta da espiritualidade. Somos médios e sentimos a influência dos espíritos em todos os momentos de nossa vida. Eu já estava no aeroporto quando fui tomada por profunda loucura. Abandonei as malas, peguei um táxi e voltei para casa. Eu queria abraçar minhas filhas e ter uma noite agradável, com muito sorvete e um bom filme de televisão. Na minha cabeça eu faltaria apenas aquele compromisso. Cumpriria a agenda daquele semestre e não marcaria nada que me obrigasse a sair da cidade. Doce ilusão, não somos donos do nosso próprio tempo. Planejamos, mas Deus é quem faz o que é melhor para cada um de nós. Eu esperava surpreender minha família, mas a surpresa foi minha, pois quando cheguei minhas filhas não estavam. Estava, porém, a minha sócia, minha melhor amiga, vestindo apenas um par de luvas. Ai do mundo por causa do escândalo, porque é mister que vem o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Após o esperado escândalo, caí em profunda depressão. Não consegui honrar os meus compromissos e paguei multas de alto valor. Vendi alguns bens para pagar dívidas, enquanto meu marido entrou com processo de divórcio. Jesus nos ensina que não devemos separar o que Deus juntou e que só existe divórcio no mundo por causa da dureza do nosso coração. Meu marido ficou com a metade dos meus bens e me infernizou pela guarda de minhas filhas. Até então eu possuía uma vida invejável. Minhas filhas eram lindas e eu possuía todas as facilidades que o dinheiro podia comprar.
O grande problema é que não somos donos de nada. Somos apenas os guardiões, dos quais tudo pode ser tirado. Louvado seja o nome de Deus, pois Deus nos dá o que precisamos e não o que pedimos. O frio que sentimos é proporcional ao nosso cobertor. Adoeci, perdi peso e o pouco que me restava de minha beleza. Estava sem emprego e com a família dividida. Minha mãe, que sempre me elogiava, passou a me criticar como se eu fosse a única culpada. Fui obrigada a vender a minha casa e me mudar para um apartamento pequeno de 2 quartos. Abri o Evangelho ao acaso e encontrei o que diz o Espírito Pascual. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem de sua riqueza a posse real, mas simplesmente o usufruto. Após o turbilhão que se tornou a minha vida, meu marido foi morar em outro estado, me deixando com as filhas, pois a minha ex-sócia, minha melhor amiga, estava grávida e não queria outra criança dentro de casa. O egoísta só cuida dos seus próprios interesses. Agradeci aos céus por essa gravidez e passei a lecionar em escola particular de minha cidade. Ao tirar a venda da vaidade, reconhecemos a importância de simplificar a nossa vida. Aquele que vive para ter, não vive, apenas é um escravo do que possui. Um dia, tomando sorvete com minhas filhas, me dei conta de que perdi tudo, mas que ganhei o que era importante. Eu poderia abrir outra firma e promover outros cursos, mas nada substituiria aquilo que eu vivia naquele momento. Foi nesse dia que deixei de me preocupar com o ter e passei a ser melhor. Melhor mãe, melhor filha, melhor pessoa que busca conversar e não impor a minha opinião. Economizamos anos de sofrimento quando aprendemos a ouvir as pessoas. Os filhos têm suas vontades, não podemos ignorar. O marido não é dono da mulher e a mulher não é dona do marido. Ambos têm opiniões que podem contrariar as nossas. Disse Jesus: reconciliai-vos o mais depressa possível com os vossos adversários, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro de justiça. O melhor caminho que temos na vida é o do diálogo. Aquele que sabe ouvir também sabe falar. Não sei como será a minha vida daqui para frente, só sei que a vida continuará e que por isso sofrerei os reveses que tiver que passar, mas estarei muito mais preparada, pois hoje sei que eu posso me recuperar. Não há dor que dure eternamente e nenhuma alegria que não seja acompanhada de algum sofrimento. Bom é viver a vida, aproveitando o que ela traz de melhor a cada momento. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Ouviremos agora a história A Caverna, de Paulo HC Gonçalves. Quem muito fala, pouco aprende. Em um dia de chuva, um estranho homem caminhava a passos rápidos em direção a uma caverna. Em sua mão, uma tocha e seu gesto, a determinação de quem sabe o que quer. Saia daí! Grita ele enérgico. Saia ou lhe perseguirei até os confins da terra. Um ruído surdo se fez ouvir. Alguém ou alguma coisa se arrastou, querendo afugentar qualquer intruso. Você não pode me assustar, grita o homem determinado. Enfrente-me se tiver coragem. Novamente o barulho se fez ouvir, agora mais perto. Irritado, o homem organizou as armas no chão e se preparou para enfrentar o perigo.
Nesse instante, uma jovem, ofegante, surge de entre as árvores e grita para que o homem não prossiga. Ele não se importa com a presença dela. A moça suplica: Volte, eu lhe imploro. Volte antes que seja tarde demais. Aquele que alimenta suas fraquezas nunca será capaz de eliminá-las completamente. Disse ele sem titubear. Você não precisa morrer para provar a sua coragem. A coragem para ti pode ser destituída de razão, ou mesmo a loucura de alguém que procura ser visto como herói. Mas para mim é a força que me faz enfrentar o desconhecido. Não tema, serei vitorioso se eu for capaz de vencer a mim mesmo. Assustada, a jovem o segurou. As suas palavras são tolas, ó arrogante ser. Tem o futuro pela frente e arrisca tudo em um único instante. Pensa bem antes de agir. O que será de ti? O que será de mim? O homem olha a jovem com a doçura de um rapaz apaixonado e depois responde com outra pergunta. O que me vale o futuro se não posso superar o meu passado? Você me fala do passado como se este fosse o único que merecesse a nossa atenção. Diz a moça angustiada. Cuide de mim que eu cuido de você. Trabalhemos o hoje para conquistar o amanhã. Deixe este monstro para outro tempo, quando você estiver mais preparado. Não, Respondeu ele enfático. este tempo não tenho. Agora devo enfrentar o desafio que se apresenta neste momento, pois o que eu deixar para depois posso nunca mais fazer. Se eu fugir agora, passarei o resto dos meus dias pensando em como seria a minha vida se eu tivesse a coragem de enfrentar o meu destino. Dizendo isso, ele se projetou para o interior da caverna. Ela chorou e imaginou o pior. Em pouco tempo, os ruídos se intensificaram. O homem grita, alucinado, ora atacando, ora se defendendo de um inimigo poderoso. A jovem deixa de se lastimar e faz uma fogueira na entrada da caverna. O melhor problema é aquele que podemos encarar à luz do dia, do fogo ou da razão. Pensa ela, enquanto abana a brasa para atiçar o fogo. De dentro da caverna, morcegos e insetos saem com medo da fumaça. Até uma fadinha furiosa reclama que tinha acabado de lavar os cabelos. Em um determinado momento, tudo é silêncio. A natureza suspende seu fôlego por um instante para ver o desenrolar dos acontecimentos. Da caverna, passos se fazem ouvir e uma voz glótica vence os obstáculos naturais para antecipar a chegada daquele que estava por vir. Nós criamos os inimigos conforme os nossos medos. Diz a medonha voz. A razão deve perdurar para que nenhum monstro seja aceito como real, por pior que ele pareça. Tudo pode e deve ser usado para o nosso aperfeiçoamento. A jovem, apreensiva, aguarda na entrada da caverna. Lentamente o fogo possibilita ver o aproximar de alguém ou de alguma coisa que, pelos gestos grotescos, deixa transparecer a fadiga de uma grande luta. A voz continua. Não tenha medo da aparência de um problema, pois ele não é maior do que a sua capacidade de superá-lo. Lembre-se de que nenhum sofrimento é eterno. Pode até perdurar por alguns anos, mas no fim deixará de existir. Nesta hora, a jovem vê a criatura diante de seus olhos. Ele tem o corpo coberto de escamas. Suas mãos estão em forma de garra e seus dentes brilham refletindo a luz. Por uma estranha razão, a jovem não foge, não ataca ou mesmo demonstra qualquer reação. Por alguma estranha razão, aquele monstro a faz lembrar do homem, seu amado, a quem ela julga não mais encontrar. A criatura se aproxima, toca-lhe o rosto e passa a medonha mão nos seus cabelos. Ela procura entender o que estava acontecendo. No instante, a criatura cai no chão, convulsiona, grita como se uma profunda angústia tomasse conta de sua alma. Em um segundo, as escamas caem e ele se transforma no estranho homem, o seu amado. Não podemos confiar nas aparências. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves.
Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Caro ouvinte, chegamos ao final do programa O Contador de Histórias. Agradecemos a sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. A nossa vida é como uma página em branco que escrevemos a cada momento com a emoção que nos é própria. No começo somos criados simples e ignorantes. Não tínhamos qualquer ciência, nem mesmo de nossa própria existência. Não compreendíamos o mundo e as suas leis. Deus, em sua infinita bondade, nos coloca no meio certo que promove o nosso desenvolvimento. Hoje, senhores da razão, elevamos os nossos olhos para o céu e agradecemos. Deus, Pai de todos nós, que a vossa misericórdia nos alcance nos caminhos da vida. Protege-nos de todo mal. Coloque em nossa vida pessoas amigas que nos conduzam para o bom caminho. Dai-nos força, Senhor, para vencer a tentação, ânimo para testemunhar o vosso amor, coragem para dizer a verdade, mesmo quando o mundo nos incentive a mentir. Ajuda-nos, Senhor, para que nosso orgulho não atrapalhe o nosso progresso, que aprendamos a falar de forma útil e calar a maledicência e a calúnia. Por fim, Senhor, abençoa todos que ouvem essas palavras, que a luz se multiplique em nossas vidas e a tua vontade se faça presente. Que assim seja.